Eu trouxe esse trecho desse editorial porque, sob o ponto de vista humano, ele é bem preciso, é bem feliz, é bem acertado. Sim, casamento é uma instituição natural. Ele é uma instituição porque é algo que foi fundado por alguém, pelo nosso próprio Deus. Mas ele não é uma instituição social passiva à falência. Ele pode ser passivo à morte. Mas antes de tudo, sob um ponto de vista humano, o casamento é uma instituição natural. De fato, porém, para muitos o casamento permanece sendo visto como uma instituição burocrática e fadada à falência. E, por um outro lado, eu trouxe um comentário que foi destacado essa semana por um professor aqui de São Paulo, um professor crente, mas que não atua nas redes sociais, por assim dizer, como um pastor ou pregador. Ele é um professor de filosofia. E tem sido uma bênção, creio eu, na arena do debate público, ao confrontar alguns conceitos que têm como fundamento essas ideologias um tanto equivocadas que têm tentado minar esses valores fundamentais de quem nós somos, para além de sermos crentes, esses valores fundamentais de ser um homem, uma mulher, um cidadão, um ser humano. E esse professor, ele pegou uma linha de comentários de uma outra professora a respeito da monogamia, do papel do casamento. E eu achei muito importante trazer esse recorte para a gente poder comentar um pouco aqui e ver os desafios que nós enfrentamos para sermos marido e mulher, para termos um casamento, um matrimônio nesses dias, e mais ainda, para transmitir isso para os nossos filhos, para as próximas gerações. Prestem atenção, essa professora, que esse professor fez comentário, disse o seguinte: a monogamia é uma tecnologia de controle eurocêntrica, cis, heteronormativa, branca. A monogamia, como conhecemos hoje, apresenta como modelo de vida adequada casais cisgêneros, heterossexuais brancos com traços europeus. Nos processos coloniais, diz a professora, foi levado um modelo de vida onde a família era composta dessa forma. As violências coloniais que separaram núcleos afetivos e comunitários de indígenas e negros africanos serviam ao projeto escravocrata que se deu com o aval de instituições cristãs. As relações de gênero e sexualidade em diferentes territórios de América e África, antes do colonialismo, não tinham o gênero e a sexualidade como categorias de hierarquização, subalternização, inferiorização de pessoas. Haviam comunidades matriarcais, pessoas de gêneros outros, vou repetir isso, pessoas de gêneros outros, que não apenas homens e mulheres. Vida social era mais comunitária e menos nuclear, ou seja, pai, mães e filhos. Propriedade era coletivizada. Paternidade não era fruto de conflito, dentre outras formas diversas de fazer a vida. A coerção e o controle da sexualidade se tornaram ferramentas de um sistema opressor quando a sucessão de cargos de poder e recursos passa a ser exclusiva a homens cis e brancos. Portanto, a paternidade se coloca como chave de decisão entre quem acessa e quem não acessa esses postos. Lembrem de que, por quantos séculos os casamentos eram acordos comerciais, à revelia das mulheres cis brancas.
Lembrem de por quantos séculos e até hoje, famílias negras e indígenas foram e são separadas e dizimadas. Lembrem de que por quantos séculos pessoas LGBTQIAP+, foram e são demonizadas e marginalizadas. Monogamia é feita para quem? Monogamia é coisa de branco, monogamia é coisa de cis, monogamia é coisa de hétero, monogamia é coisa de quem tem patrimônio para herdar. Por fim, monogamia existe para manter no topo da pirâmide social as mesmas pessoas, concentrando renda, recursos e poder nas mesmas mãos. Peço perdão por ter prolongado, mas eu creio que esse recorte é importante, minha gente, porque e eu não vou tomar meu tempo traçando comentários sobre esse conteúdo. Ele é bem óbvio, em toda a sua articulação e fundamentação ideológica. Mas o ponto é que na maioria das universidades, e pasme, não só as públicas, as particulares também, e não apenas nos círculos das ciências humanas, mas em outras cadeiras, mas concentradamente, de fato, nas humanas, esse discurso, tipo, monogamia é coisa de branco. E essa série de absurdos aqui que uma professora colocou na rede, é isso que tem sido ensinado e, não duvidem, tem influenciado a muitos. Muitos têm questionado princípios e valores que até então para nós eram dados como certos, em razão de conteúdos com essa articulação, com todo esse vocabulário aqui usado. Interessante que ela critica tanto uma visão eurocêntrica e branca, mas tudo o que ela fala aqui é baseado em europeus brancos, rebeldezinhos da Europa, que beberam na fonte talvez de uma trindade muito equivocada de Karl Marx, Nietzsche e Michel Foucault, para começar. Todos europeus, como os nomes já denunciam, todos homens brancos, e com exceção de Foucault, todos heterossexuais, até onde a história me permite reconhecê-los como tal. Gente, isso tem influenciado a nossa vida. O tecido social está esgarçado por causa desse tipo de orientação nas nossas universidades e, em alguns casos, em algumas escolas de preparação para as universidades. Em alguns CAPs, em algumas escolas de preparação, em algumas escolas de nível médio, esse tipo de narrativa tem sido multiplicada, veiculada, sem parar. E eu penso, o que nós devemos fazer diante disso, enquanto crentes, enquanto povo de Deus, gente de igreja? Eu penso que o primeiro passo, portanto, dá-se em olhar um pouco além das raias humanas, um pouco além dos relacionamentos horizontais. Penso que, portanto, para termos casamentos, termos a experiência matrimonial que vive para a glória de Deus nesse tempo, precisamos de um olhar vertical, precisamos de uma perspectiva de outro ponto. Precisamos reconhecer, sim, que o casamento é uma instituição não apenas social, porque se ficarmos presos à atmosfera social da instituição casamento, sim, ela pode estar taxada à falência. Devemos reconhecê-la como natural, mas enquanto natural, como falei antes, ainda assim
essa instituição pode estar fadada à morte em vida, ou seja, o matrimônio, se for encarado apenas pela perspectiva natural, ele pode morrer em vida, ou seja, não vai ser a morte que vai separar marido e mulher. Quaisquer outras circunstâncias, como estatisticamente ouvimos aqui essa manhã pelo Bispo Weber. Então, minha gente, creio que cabe a necessidade de um terceiro olhar. O olhar do casamento, do matrimônio, enquanto uma instituição sobrenatural. Algo muito maior. Algo diferente. Sim, o casamento é algo diferente de tudo o que nós podemos conceber meramente pelo prisma natural. Eu penso dessa forma ao olhar Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 que nós lemos aqui. Disse mais o Senhor Deus, de Gênesis 2, versículo 18: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, ou seja, vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, adequada, que lhe corresponda. Vamos continuar lendo o versículo 19 em diante. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os aos homens para ver como este lhes chamaria. Esse seria o nome deles. Aqui nós estamos lendo, nesses versículos 18 e 19, a continuação de toda a narrativa criacional, toda a história que tem como primeiro capítulo, primeiro tomo, a criação e culmina na redenção. Como aprendemos semana passada, o nosso Senhor Jesus, desde a criação, está presente. A gente aprendeu isso semana passada em Gênesis 1:1. Cristo é parte da criação. Cristo também é criador. Portanto, Cristo também criou Adão, e Cristo também criou Eva. Cristo está aqui nessa narrativa. Vimos anteriormente, logo antes do versículo 18, você pode verificar depois, e para não restar quilométrico, não vou ler essa passagem, depois você pode ler os versículos anteriores do capítulo 2 de Gênesis. Você vai ver Deus estabelecendo os limites do homem. Deus estabelece os limites. Ainda no capítulo 1 de Gênesis, retrocedendo mais um pouco, a criação do homem e da mulher como imagem e semelhança de Deus também é narrada. Mas aqui, a partir do versículo 18, os detalhes começam a ganhar cores e formas mais flagrantes aos nossos olhos. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, preste atenção agora, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. No versículo 18, nós lemos a decisão de Deus, a palavra, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse versículo 18 é o princípio para toda essa história detalhada que estamos acompanhando aqui até o verso 20. Ou seja, antes do homem sentir essa solidão, no cenário belíssimo da fauna e flora criada, ele ia sentir a necessidade dessa auxiliadora que lhe fosse idônea, dessa aliada, dessa companheira, dessa companhia que lhe fosse correspondente, adequada, complementar a ele, assim como todos os animais na criação. Antes disso,
Deus já sabia da necessidade de Adão. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Verso 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Verso 24. E aqui, amados, a grande ponte para tudo que nós vamos ainda investigar na nova aliança, no Novo Testamento. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aqui nós estamos lendo, meus irmãos e irmãs, e por isso a minha defesa do casamento como uma instituição maior do que social, como uma instituição maior do que natural. Trata-se de uma instituição sobrenatural, trata-se de um milagre. Tudo que nós estamos vendo aqui é o milagre da criação, meus irmãos e irmãs, do qual eu e você, misericordiosamente, fazemos parte. E o milagre ganha essa consumação e configuração humana ao unir esse homem e essa mulher, criados por Deus. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Quem estabelece isso não é o próprio Adão. A gente tem que tomar cuidado ao fazer a interpretação do texto, porque no verso 23, a gente tem a palavra de Adão. E disse o homem, o afinal é, acabou a espera, acabou a solidão. É a expressão de alegria de agora ter uma auxiliadora idônea. É osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas no verso 24, a voz volta para o Senhor Deus. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No casal primeiro, no casal primordial da criação, não existiam pai e mãe anteriores, irmãos. Existia o Deus Pai Criador, o Deus Filho e o Espírito Santo. Era isso que existia ali, naquele momento. O casal que havia sido criado era Adão e Eva. Mas o princípio, guardem bem essa palavra, o princípio foi estabelecido. Versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Liberdade, alegria, deleite, amor. Era isso que havia no cenário do Éden. Era isso que havia no cenário da criação antes da queda. Eu e você conhecemos a história posterior. A maioria das pessoas, talvez a grande totalidade, em especial do cidadão brasileiro, é muito familiar a essa história da criação, com esses desdobramentos até a queda e a desobediência de Adão e Eva em relação aos limites impostos por Deus, que os levaram ao pecado em razão de terem sido tentados pela serpente, uma configuração materializada, física do diabo, que ao tentar Eva, consequentemente tenta Adão e faz com que os primeiros pais caiam. E eu fiz questão de ler esse verso 25 por relatar isso. O homem e sua mulher, um e outro, estavam nus e não se envergonhavam. Havia pureza entre eles. Havia plena e total completude, um complementando o outro, aquilo que em alguns dos nossos círculos teológicos chamamos de complementaridade. Pelo menos aqui na nossa congregação nós cremos assim.
que homem e mulher, eles têm papéis singulares que se complementam nas relações sociais e até mesmo da vida da igreja. Tem um porquê para toda a organização dos relacionamentos homem e mulher, ao olharmos para Gênesis, para o relato criacional. Nessa complementaridade havia, amados, perfeição, por isso não tinha vergonha ali. E quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, nós vemos o pecado trazendo a vergonha. A primeira coisa, ao ter consciência do pecado que Adão e Eva fazem, é o quê? Produzir uma forma de cobrir a sua vergonha. Quem coloca essa realidade de vergonha entre eles, irmãos? Nenhuma outra coisa a não ser o pecado. Eles forçosamente se cobrem com folhas, folhagens e por aí vai, improvisam uma roupa para cobrir sua nudez. Porém, ainda em Gênesis 3, onde temos o proto-evangelho, o evangelho primeiro, o evangelho primordial sendo pregado, Deus, mesmo diante da queda, da vergonha e da dor do pecado, já deixa prometida a derrota daquela mesma serpente, o diabo, que trouxe o pecado, que levou o homem e a mulher ao pecado. Mesmo naquele cenário de penalidade e dor, uma esperança existia, que do ventre da mulher ia sair aquele que pisaria na cabeça da serpente, o próprio Cristo. E mais, como consequência dessa provisão graciosa de Deus, sim, naquele contexto, não eram mais apenas as folhagens que iam servir de roupas. O próprio Deus provê a roupa com as peles de animais para Adão e para Eva. Se por um lado o pecado trouxe a vergonha, por outro o evangelho cobre a vergonha, irmãos, desde o casal primordial. E nós vamos vendo o desenvolvimento de famílias e de casamentos nas mais variadas formas, inclusive desobedecendo o princípio estabelecido antes do pecado se manifestar no mundo. A história do Novo Testamento, do Antigo Testamento, vai contando essas tragédias relacionais, familiares, matrimoniais, não é? A gente vai olhando cada uma delas. Vamos passar ainda por algumas delas nas próximas semanas e meses. Porém, o princípio que Deus estabeleceu é superior ao pecado e superior à história do povo da antiga aliança, que chegou a tal ponto de desobedecer a Deus de tantas maneiras, que o Senhor silenciou, parou de falar com o povo através de seus profetas, durante 400 anos aproximadamente, até que João Batista é levantado por Deus e começa a proclamar o arrependimento e a proximidade do reino de Deus, na figura do Messias que haveria de se manifestar em Cristo Jesus. E Cristo veio, irmãos, e Cristo vem, e quando Ele vem, esse mesmo princípio de Gênesis 2, esse mesmo valor absoluto é trazido como máxima no seu ensino. Mateus 19, dos versos 4 em diante, ao responder, ouvimos essa passagem essa manhã, ao responder sobre formas de ludibriar o princípio do casamento monogâmico entre mestres da lei, não se tratavam de meros judeus, eram judeus responsáveis de levar e ensinar esse mesmo princípio da lei, porque Gênesis é considerado como parte do livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles tentavam torcer o texto
de acordo com os seus instintos mais primitivos no que diz respeito ao pecado. Mas Jesus é cirúrgico ao estabelecer o princípio e não negociar. Ele diz: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, e aí a menção de Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí Jesus faz aquele mesmo princípio de ensino rabínico, que eu já falei algumas vezes aqui. Ele traz aquilo como uma pergunta retórica. Peraí, vocês já não leram isso desde o princípio? Isso está logo nos primeiros capítulos, não está escondido no livro da lei. Está praticamente na capa do livro da lei. No verso 6 de Mateus 19 ele diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, e aqui, lembre-se sempre, Antigo Testamento, promessa. Novo Testamento, cumprimento. Antigo Testamento promete, Novo Testamento cumpre. Antigo Testamento tinham sombras, figuras que apontavam para aquele que haveria de se manifestar em carne e cumprir, Jesus. E Jesus cumpre ao dizer: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A indissolubilidade do casamento, o casamento é indissolúvel, não pode haver separação. O homem não tem essa capacidade, essa autoridade de mexer em algo sobrenatural. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus não está falando simplesmente do homem e da mulher enquanto indivíduos autônomos, indivíduos separados. Jesus está falando dessa monossomática figura que torna-se marido e mulher, que torna-se um. Não tem como separar o que o próprio Deus sobrenaturalmente uniu. E aí sim, a partir do princípio sobrenatural, naturalmente e socialmente também se estabelece. Mas o princípio do que vivemos enquanto casamento, irmãos, e daí a nossa defesa veemente de não dissolvermos casamento, de buscarmos com todas as nossas forças a verdadeira aliança a partir da nova e eterna aliança em Cristo Jesus, é porque buscamos obedecer o que o próprio Deus em Cristo Jesus estabeleceu. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe, o homem ou até a mulher, o homem enquanto criatura. O indivíduo não pode separar o que Deus uniu, irmãos. O ponto é que nesse momento de sociedade que a gente está comentando aqui, o comentário que eu fiz, muito triste, eu leio com muita tristeza, porque tem coisas que chegam a ser, momentos do relato da tal professora que eu li, chega a ser tragicômico. Eu cheguei a procurar para ver, gente, isso aqui é sério mesmo, não é um fake, alguém escreveu isso. Mas no fundo é muito triste. É muito triste ver que pessoas estão com concepções como essa, e não são poucas, e elas estão ensinando os nossos adolescentes e jovens, e influenciando, quer queira ou não, os adultos também. A gente está num cenário que fica difícil ter um modelo, não é? Olhamos para a cultura e temos um modelo romântico da cultura. A minha geração, por exemplo, e a de muitos aqui, cresceu com o modelo hollywoodiano ou o modelo dos folhetins, das novelas, muito populares, aquela pantomima toda, né? A gente cresce com isso. Hoje eu nem sei como está muito, hoje em dia, engraçado que eu não estou tão atualizado assim. Mas a gente cresceu com esse modelo e que tinha até então essa figura, né, dos casais hétero até. Hoje em dia está uma miscelânea, a coisa está um pouco mais confusa.
mas nem esse modelo, que pode ter até um retrato Doriana, um retrato bonito assim, fica bem na foto, como a gente costuma falar, ele não é suficiente. O modelo da cultura, ele é todo cheio de falhas graves, em especial nos últimos 50, 40, 50 anos de Brasil. O modelo cultural não é confiável. O modelo dos nossos amigos, o que a gente pode pensar, olhar para pessoas e ver, puxa, tem um casamento legal, também não é tão confiável assim. E se a gente for fazer uma análise séria e honesta das pessoas que conhecemos e das lutas de casamentos que conhecemos, a gente vai ver que nossos amigos, e por vezes até crentes, não são modelos tão absolutos assim. Se a gente fechar o escopo mais ainda, muitas vezes nem nossos pais, irmãos, tá? Nem os nossos pais. Eu fui um dos poucos privilegiados da minha geração que teve papai e mamãe casados até que a morte os separou. 2017, quando o Senhor levou meu papai, e eles tinham mais de 50 anos de casado. Pô, bonitão, aí tu olha, né? Olha, meu pai foi exemplar em muitas coisas, minha mãe é exemplar em muitas coisas, mas mesmo eles, até porque não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, até o momento que o Senhor levou meu pai, graças a Deus ele fez a santa confissão. Minha mãe, estamos naquela labuta de sempre evangelizadora. Principalmente por isso, eles não eram modelo. Por vezes, os pais mais exemplares, eles não vão ser modelo. E eu vou te dizer uma coisa ainda. Quando, tanto na cultura, a gente olha uma coisa assim, num determinado filme, ou uma obra literária, uma série de TV, e você vê, pô, que bonito exemplo. Saiba, é a graça de Deus marcando no universo das coisas comuns a sua soberania. São as digitais de Deus ali. Quando você olha para os seus amigos, e talvez nem seja crente, talvez seja ateu, não tenha temor nenhum de Deus, mas puxa, caramba, falta só Jesus, né? Às vezes a gente fala isso. A gente olha famílias ou pessoas com a vida bem estruturada, e no nosso jargão popular, puxa vida, só faltava Jesus. Não, falta tudo! Falta tudo! Porque, na verdade, até isso, até esse casamento, esse modelo, essa relação bela entre pessoas que não nasceram de novo, isso é graça comum, são as digitais soberanas de Deus sobre toda a criação. E, sem sombra de dúvidas, os nossos pais, as nossas famílias, talvez parentes, irmãos, primos, enfim, parte da parentela, que você vê, poxa, que casamento bonito, que matrimônio exemplar. Saiba, é graça de Deus, é graça, é tudo graça, meu irmão, minha irmã, porque temos um modelo, na grande verdade, em verdade, muito maior e muito melhor do que o da cultura, do que o de nossos amigos, que nossos pais e quaisquer outros que possam se apresentar. Quando algum dos nossos modelos, reafirmo, dá certo, saiba de uma coisa: a graça de Deus ali se manifestou. A graça de Deus ali se manifestou. Nós passamos pelo olhar de Jesus, o tratamento do próprio Jesus Criador, do princípio que atravessou séculos, que venceu os desafios da cultura e até aquele momento permanecia o princípio criacional do matrimônio. E agora nós vamos ver o tratamento apostólico pelas lentes de Paulo desse mesmo princípio em Efésios 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem, ele fazendo mais uma citação. Primeiro lemos Jesus fazendo citação de Gênesis 2, 24. Agora Paulo cita o texto. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne.
E aqui no verso 32 entra o tratamento teológico de Paulo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nos encaminhando para a conclusão dessa mensagem, meus amados, a nossa fé não é uma fé de mistério. A nossa religião não é uma religião de mistérios. O que temos aqui, quando Paulo fala isso, na verdade é do grande segredo para viver essa relação que ele vem descrevendo em Efésios capítulo 5. Nós acompanhamos esse texto essa manhã, você pode acompanhar depois no registro em áudio nas nossas plataformas. E para concluir, para trazer a aplicação dessa mensagem, dessa instrução à igreja de Éfeso, Paulo termina dizendo: grande é esse mistério, grande é o segredo para viver isso. E qual é o segredo? Ele não fica encoberto. Grande é esse mistério e não fecha, não tem um ponto final no capítulo 5 aí. Grande é esse mistério, vírgula, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O grande segredo, irmãos, e o grande princípio para termos casamentos que prevaleçam em tempos perturbadores como os que vivemos, saibam, guardem isso no coração. Ei, você crente como eu, com mais de 20 anos de igreja, ou com pouco tempo de igreja, ou se preparando para casar. Ei, você que talvez está visitando aqui e não se identifique como esse crente evangélico padrão, saiba, querido, querida, meu irmão, minha irmã, que o grande segredo, sim, de ter um casamento que prevalece a todas essas tentações, um casamento que prevalece ao grande problema que é o pecado, esse problema estrutural, sistêmico que nós carregamos. O grande segredo é ter Cristo e sua igreja como o modelo referencial, muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa ver ao nosso redor, do que as melhores e mais inspiradas histórias românticas nos contam, do que o que olhamos nas redes sociais de amigos ou influenciadores, do que talvez vejamos nas nossas próprias casas. Existe um modelo maior, e esse modelo é a relação de Cristo e a sua igreja. O mesmo Cristo que estava na criação, estabelecendo o princípio para o primeiro casal, para os nossos pais segundo a carne, Adão e Eva, o mesmo princípio, o próprio Cristo cumpre com a sua igreja, cumpre com aqueles que foram comprados pelo seu próprio sangue. Numa época de alianças que se rompem, de alianças que se quebram, temos o segredo para o matrimônio: ter Cristo como grande sustentador da aliança. Cristo é o grande e fiel sustentador da aliança, irmãos. A aliança que pode fazer com que essa joia que eu como casado, que vocês como casados carregam, não seja apenas um símbolo, uma joia, mas represente algo que foi consumado ao entregarmos a nossa vida para Cristo e sim assumirmos um compromisso público com o nosso cônjuge. E saber que esse compromisso não é sustentado pela nossa própria força, pelas nossas próprias capacidades, pelos nossos bens, por capital estético. E aí bispo, estamos juntos. A questão é que na juventude o senhor tinha capital estético. Eu nem na juventude, nem na meia-idade, vai ficar entendendo, fica pior. Capital estético, zero. Duro também zero. E olha como é que Deus foi bom comigo. Tirando a brincadeira de lado, meus irmãos, todos enfrentamos lutas na relação matrimonial. Todos. Eu enfrentei já. E a única garantia que eu tenho de saber que posso ter um casamento que subsiste, que vive, é saber que eu tenho um Deus que cumpre a aliança. Um Deus que pelo seu próprio sangue e pela nova e eterna aliança que Ele estabelece, garante recursos para que eu seja um marido que
viva para a glória dele, para que a minha esposa seja uma esposa que vive para a glória dele. Porque, na verdade, o grande segredo desse matrimônio, que tem como modelo Cristo e a igreja, é reconhecer que no fim de tudo a glória é dele. É sair da pressão social de atender aos ditames da cultura ao nosso redor, de tentar viver segundo a expectativa de terceiros, segundo a expectativa até de pessoas que amamos, dos nossos próprios pais, de viver escravizado pela expectativa do outro, mas viver para além da expectativa e viver na esperança, porque quando homem e mulher têm Cristo como o seu cabeça, homem e mulher têm Cristo como o seu noivo, você se liberta da pressão de estabelecer a sua vida, o seu jeito de ser, pela expectativa de qualquer pessoa. Você vive para a glória de Deus, e as expectativas transformam-se em esperança. Somente no matrimônio, irmão, somente sobre essa realidade da nova aliança, a gente pode experimentar aquilo que C.S. Lewis chamava de os 4 amores. Outro dia eu me peguei pensando nisso. Muitos já leram essa obra. C.S. Lewis fala do amor fraternal, da amizade, do amor romântico e do amor incondicional, ou seja, o ágape, o amor de Deus. E ele trabalha com os nomes em original do grego desses 4 amores: storge, filia, ágape e eros, o amor romântico. E eu fiquei pensando, o matrimônio é algo tão sobrenatural e tão divino, que em nenhuma outra dessas esferas, desses 4 amores citados por C.S. Lewis, você pode viver as 4. No casamento, graciosamente, a gente pode desfrutar desse banquete de amor, porque no casamento nós temos esse amor fraternal, porque casamos, como lemos aqui, segundo a inspiração devocional do texto de Cântico dos Cânticos, com a nossa irmã em Cristo. Então tem amor fraternal. O que une não é uma pulsão carnal e animalesca baseada em feromônios. Temos no matrimônio amizade, filia. Quando o C.S. Lewis define isso, a imagem que ele faz é muito bela. A amizade são pessoas, amigos, ombro a ombro, olhando para uma mesma direção, para um mesmo alvo. É por isso que a mulher, como ouvimos, ela é tirada da costela de Adão, do lado, porque de fato é nessa direção que esse aspecto do amor, essa esfera do amor nos direciona, olhar para uma mesma direção. Sim, o amor eros, o amor romântico, a gente desfruta disso, a gente só pode desfrutar disso com uma mulher e a mulher com um homem. Essa beleza monogâmica, um milagre monogâmico. E para coroar toda essa realidade, temos o ágape. E na verdade, para viver plenamente esse amor eros, carecemos desse amor incondicional, irmãos. Carecemos, precisamos desse amor incondicional. Portanto, eu penso que temos no texto, em especial Gênesis 2:18, 3 princípios para ter esperanças no matrimônio. Eu quero compartilhar isso com você. Princípio número 1, o casamento é designado por ele. O texto começa: disse mais o Senhor Deus. É o Senhor Deus que diz, assim como ele disse, haja luz e houve luz, o próprio Deus disse, haja casamento, haja matrimônio, e acontece o matrimônio. O matrimônio não é uma construção social, irmãos, como infelizmente essa moça no texto que a gente leu muito equivocada, muito ressentida. Deus a salve, em nome de Jesus. Tem ensinado, e muitos têm sido levados por essas ideologias absolutamente tortas, que entorpecem o ser humano. Casamento é algo designado por Deus, por isso aprendemos essa manhã com o Bispo Weber, é algo sagrado. Você quer ter um casamento cheio de esperança, você quer um casamento esperançoso. Eu acho que o casamento o tempo todo tem que melhorar, o tempo todo. Tenha como certeza isso.
O casamento não é uma construção sua, o casamento não é uma construção dos seus pais, o casamento sequer é uma construção da sua igreja, o casamento é algo designado por Deus. Ele estabeleceu. Pense nisso. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja matrimônio, haja união entre homem e mulher, e houve. Princípio de número 2: nossos afetos são cuidados por Ele. Por isso ele diz: não é bom que o homem esteja só. Ei, antes do homem olhar para a criação e sentir aquela necessidade de uma companheira, Deus já sabia que ele precisava. Deus já sabe das suas carências, irmãos e irmãs. Deus já sabe, já conhece. Nossos afetos são cuidados por Ele. Ele sabe que não é bom que estejamos sozinhos. A gente se liberta da pressão emocional no matrimônio quando sabemos que temos um Deus que cuida dos nossos afetos. Ao saber que Deus cuida dos nossos afetos, como homem, você não tem outra posição a não ser buscar o princípio de Efésios 5, como aprendemos. Ser semelhante a Jesus no casamento, amar a esposa como Cristo amou a igreja, abrir mão do egoísmo, amar. E a mulher, ao reconhecer o marido nessa figura sob uma mesma missão, debaixo de uma mesma missão, entender também as necessidades desse marido enquanto afetos, enquanto identidade, enquanto afirmação, enquanto psique. Princípio de número 3: o cônjuge, o companheiro, a companheira, a companhia, a ajudadora idônea, é provisão de Deus. O texto diz: far-lhe-ei, vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Meu irmão, minha irmã, Deus prepara aqueles que vão ser de fato os nossos cônjuges. É provisão dele. Ele provê, vem dele. Isso é uma forma da gente sair desses jogos constantes de manipulação afetiva, de manipulação relacional, e viver uma vida liberta e que crê nesse Deus que cuida de tudo, cuida de cada detalhe. Desse Deus que criou o homem de maneira inteligente, o homem e a mulher, Ele sabe das necessidades desse relacionamento. Por isso, repito, princípio 1, o casamento é designado por Ele, disse o Senhor Deus. Princípio 2, nossos afetos são cuidados por Ele, não é bom que o homem esteja só. Princípio 3, o cônjuge é provisão dele, é provisão do alto, vem do Senhor. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aquele que vai te complementar, aquela que vai ser adequada a você, Deus prepara. Aqueles que já são casados saibam, nós somos obra em andamento ainda nesse processo. Nós ainda vamos ser os homens que devemos ser para nossas mulheres, muito mais à medida que nos parecermos mais com Jesus. Nós vamos ser mais adequados à medida que nos adequarmos mais à imagem de Deus. E o mesmo vale para as irmãs. Creio, povo de Deus, que essa direção pode fazer com que tenhamos casamentos, uma realidade matrimonial mais cristocêntrica. Não apenas cristocêntrica enquanto um conceito teológico, Cristo no centro, mas uma relação onde o próprio Cristo dá esperança. Não esperança de dias melhores apenas, mas esperança da glória. Para que a gente viva o dia de hoje, para que a gente viva cada dia aqui na terra com esse objetivo: a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Que isso nos direcione, nos norteie, para que o próprio nome do Senhor Jesus seja glorificado em tudo. Fica de pé, por favor.